E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar e hoje vamos falar mais uma vez sobre os maiores Pokémon do mundo. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre esse assunto, sempre atualizando a lista quando sai um novo jogo ou uma nova geração. E os fantasmas mais atentos devem ter percebido que eu não fiz isso quando saiu Sword and Shield, porque tivemos apenas uma importante adição ao tema. Só que na semana passada saiu Pokémon Home, e com ele voltou a ferramenta de comparação de tamanho dos Pokémon. E qual não foi a minha surpresa quando a gente viu todas as Gigantamax lá? E claro, esses Pokémon são absurdamente grandes. Então é para isso que estamos aqui hoje, atualizar a lista dos maiores Pokémon do mundo, dessa vez contando com as formas Gigantamax. Mas para quem não viu os vídeos antigos desse tema, eu vou dar uma breve recapitulada. Por exemplo, até o final da 7ª geração, ou seja, com o lançamento de Ultra Sun e Ultramon, esse ranking tava assim, ó. A primeira posição, ou seja, o maior Pokémon de todos os tempos naquele período, era o Wailord, com 14,5 metros. O segundo colocado tinha sido recém-inserido na franquia, a Alola Form do Exeggutor, que mede 10,9 metros. O que é até meio óbvio cá entre nós por conta daquele pescoção, né? Enfim, seguindo tínhamos Mega Rayquaza, com 10,8 metros, Pokémon inserido na 6ª geração. Assim como Mega Steelix, 10,5 metros, e Primal Kyogre, 9,8 metros, todos eles, digamos assim, mega evoluções, apesar da Primary Version não ser exatamente uma mega. Mas enfim, esse aqui, fantasmas, era o top 5 dos maiores Pokémon até a 7ª geração. Claramente dá pra ver que tinha muita mega evolução, né? No final do ano passado, tivemos o lançamento de Sword and Shield e, como eu tinha dito no início do vídeo, apenas um Pokémon da Dex de Galar se tornou realmente relevante para essa temática. Eu tô falando do lendário Eternatus, que chegou chegando. Eternatus passou a ocupar a primeira colocação dos maiores Pokémon de todos os tempos. Sim, ele é maior do que o Wailord. Como eu disse, o Wailord tem 14,5 metros, já o Eternatus tem 20. Sim, 20 estrondosos metros. Sendo assim, se esse vídeo aqui tivesse saído em dezembro, provavelmente esse seria o novo ranking, com o Eternatus em primeiro, Wailord em segundo, Alolan Exeggutor em terceiro, Mega Rayquaza em quarto e Mega Steelix na 5ª posição. Sendo assim, o Primal Kyogre seria eliminado do top 5. E para vocês terem uma noção de quão pequenos são os Pokémon de Galar, depois do Eternatus, o maior Pokémon da 8ª geração é o Sandaconda, com apenas 3,8 metros. Nada impressionante, né? Só que, como eu disse, meus amigos, tudo isso mudou agora com Home. Claro que antes do lançamento do Home, a gente já sabia que as formas Gigantamax eram absurdamente grandes, né? E muita gente, inclusive, tentou calcular aproximadamente o tamanho das Gigantamax. Só que foi só com o lançamento do Home e o retorno da mecânica de comparação de tamanho que a gente pôde ter a exata noção do quão gigante são essas formas. Então vamos falar de quanto medem todas as Gigantamax, beleza? E aí eu vou comparando o tamanho delas com o top 5 de Ultra Sun e Ultramon que a gente falou anteriormente, para que vocês tenham uma noção mais precisa do quão grandes são elas. Por exemplo, as menores Gigantamax que a gente tem até o momento são as formas do Corviknight e do Orbeetle. Ambas medem 14 metros. Até a 7ª geração, o maior Pokémon que a gente tinha era o Wailord com 14,5 metros, ou seja, apenas 0,5 metros a mais do que as menores Gigantamax que existem. Então, claramente, Gigantamax Corviknight e Gigantamax Orbeetle teriam ocupado naquela época a 2ª posição do ranking. Vamos em frente, agora temos a Gigantamax Butterfree, e apesar das grandes asas que esse Pokémon possui, seu comprimento total apenas, entre aspas, 17 metros. Ou seja, a partir daqui, todas as formas Gigantamax já têm tamanho suficiente para ocupar a primeira colocação no ranking de tamanho da época da 7ª geração. Isso é só para vocês terem uma noção de quão grandes elas são mesmo, mas claro, quem já jogou Sword and Shield já tá ligado que elas são gigantes. Continuando, temos o Gigantamax Kingler, com as suas longas presas, e aí, somando de um lado a outro, o comprimento dessa forma do Kingler mede 19 metros. O próximo é o meu Gigantamax Gengar. Apesar da bocona que ele possui, o Gigantamax Gengar tem apenas 20 metros. E de novo, apenas entre aspas, né? Continuando com o Gigantamax Pikachu. Ele, assim como o Gigantamax Garbodor, medem 21 metros de altura. Sim, é um tamanho impressionante, mas podem acreditar em mim, fantasmas, as coisas vão ficar ainda piores.
ou maiores, né? O próximo é o Gigantamax Sandaconda com 22 metros, e aqui tem uma coisa interessante. Como eu disse, Sandaconda é o segundo maior Pokémon de Galar, atrás apenas do Eternatus. Mas como eu disse, o tamanho dele nem de longe é impressionante, apenas 3,8 metros. Quando vira Gigantamax, cresce muito, só que não tanto quanto outros Pokémon crescem. Não é à toa que Gigantamax Anaconda tá aqui meio que na metade do ranking das Gigantamax. Vale ressaltar ainda que o Gigantamax Anaconda é o primeiro Gigantamax que possui o dobro do tamanho do segundo maior Pokémon de Ultra Sun e Ultramon. O Alolan Exeggutor tinha 10,9 metros, se a gente dobrar isso, a gente tem aproximadamente 22 metros, que é justamente o tamanho do D-Max Anaconda. Todos os Gigantamax vão aparecer daqui em diante já são maiores do que o dobro do Alolan Exeggutor. De novo, eu tô fazendo toda essa comparação só para vocês terem a exata noção do quão grandes são esses bichos. Enfim, passando de 22 metros para 23 metros, temos o Gigantamax Copperajah. Um Copperajah normal mede apenas 3 metros de altura, então isso quer dizer que só por se transformar, esse Pokémon aumenta quase 8 vezes o seu tamanho. Bizarro, né? Com 24 metros, temos 5 Gigantamax empatadas. A primeira é o Gigantamax Lapras, seguido por Gigantamax Flapple, Gigantamax Sepultan, Gigantamax Dreadnought e Gigantamax Toxtricity. Com 25 metros, temos Gigantamax Machamp e Gigantamax Melmetal. Curiosamente, são dois Pokémon com biotipos parecidos, pelo menos nas suas formas Gigantamax, né? Com 26 metros, temos a Gigantamax Hatterene. Junto com ela, teríamos o Gigantamax Urshifu na sua forma Rapid Strike. Eu sei, fantasmas, esse Pokémon lendário sequer foi lançado ainda num jogo de Pokémon, mas só pelo trailer de revelação deles já foi possível calcular aproximadamente o seu tamanho, e do Rapid Strike é 26 metros. Continuando com o Gigantamax Cinderace, mais um Gigantamax que ainda não foi lançado nos jogos. Esse aqui possui 27 metros e é a nova forma do Inicial de Fogo de Galar. E já que estamos falando de Inicial de Fogo, o próximo é o Gigantamax Charizard, com 28 metros. Ele está empatado com o Gigantamax Eevee, o que é bem curioso porque o Eevee é um Pokémon muito pequenininho que quando se transforma fica muito gigante. Então talvez, e eu não calculei, esse aqui seja um dos Pokémon que percentualmente mais cresça quando vira Gigantamax. Além deles, ainda temos o Gigantamax Rillaboom, com 28 metros e a sua bateria completa. Mais um Pokémon que ainda não foi lançado nos jogos. Vale ressaltar que a partir de agora, todos os Pokémon já possuem exatamente o dobro ou mais do que o dobro de quanto media o Wailord, o maior Pokémon de Ultra Sun e Ultramon, com 14,5 metros. Para quem não é bom em matemática, 2 vezes 14,5 é exatamente 29 metros, a medida do Gigantamax Urshifu na sua forma Single Strike. Batendo a casa dos 30 metros exatos, temos a Gigantamax Alcremie. Acima disso, já temos o Gigantamax Grimmsnarl, com 32 metros de altura. O próximo e mais curioso dessa lista é o Gigantamax Meow, por se tratar de um Pokémon muito alongado, semelhante com o que acontecia com o Alolan Exeggutor. Gigantamax Meow figura entre as maiores dessas formas. Ele tem 33 metros de altura e quase, por muito pouco, não entrou no novo pódio de altura Pokémon. Continuando, temos o Gigantamax Snorlax com 35 metros, o primeiro a ficar de fora do novo top 5. Quem abre esse ranking é o Gigantamax Inteleon, mais um que ainda não foi lançado, então pode ser que ele seja ainda maior. Por enquanto, a medida aproximada desse Pokémon é de 40 metros. Sim, senhores. Caso você não tenha percebido, a cauda do Gigantamax Inteleon forma uma espécie de torre, para que, como um bom sniper, ele fique lá no topo, fazendo seus disparos certeiros contra o adversário. A quarta posição é do Gigantamax Colossal, 42 metros. E esse aqui é bruto, hein? Infelizmente, ao contrário do tamanho, é impossível a gente calcular aproximadamente que seja o peso dessas formas Gigantamax, mas eu chuto que o Gigantamax Colossal, se não for o Pokémon mais pesado, estaria brigando pelo título. Abrindo o pódio das maiores Gigantamax, temos o Gigantamax Duraludon. E bom, esse Pokémon aqui representa um arranha-céu, né? Então nada mais justo do que os seus 43 metros. A segunda posição é do Gigantamax Centiskorch. E aí é até meio óbvio também. O Centiskorch é uma grande centopeia, gigante mesmo. Se você pegar um Gigantamax Centiskorch e esticar,
de uma ponta à outra, ele vai medir mais de 75 metros. E de novo, todos esses tamanhos são aproximados, calculados com base no que a gente vê nos jogos. Mas calma aí, Gengar, 75 metros não é o maior que um Pokémon pode alcançar na sua forma Gigantamax? Bom, mais ou menos, né? Das Gigantamax, o Centiskorch é sim o maior, só que existe um Pokémon que é maior que ele. E sim, esse Pokémon não é exatamente uma Gigantamax. Quem é esperto já tá ligado que eu tô me referindo ao Eternamax Eternatus. E sim, eu acredito que esse Pokémon vai se transformar para essa forma numa mecânica semelhante ao Gigantamax. Mas por enquanto a gente não sabe. O que a gente sabe é que é só uma forma alternativa do Eternatus. E essa forma mede 100 metros. Vocês ouviram certo? 100 metros! Isso quer dizer que se você pegar um Gigantamax Centiskorch e partir em 3 pedaços iguais, cada um com 25 metros, o Eternamax Eternatus seria exatamente o equivalente a 4 partes desse Centiskorch. Ou seja, aproximadamente 33% maior do que o Gigantamax Centiskorch. Sim, meus amigos, isso é muito. É muito mesmo, porque até outro dia a gente estava acostumado com um Pokémon que media 14,5 metros e era considerado o maior do mundo. Mas enfim, vale repetir o adendo que todas essas aqui são formas de Gigantamax e claramente elas são muito grandes mesmo. Ainda assim, acho que é um vídeo curioso para trazer para vocês. E aí, gostaram? Então não esqueça do like no vídeo e de compartilhar para todos os amigos, para que todos fiquem sabendo do quão grandes são esses Pokémon. Aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Conto com todos vocês, hein? Muito obrigado por tudo, fantasmas! Pela força de sempre e até a próxima!